Olá pessoal, nessa aula nós vamos implementar mais um desafio guiado. Dessa vez nós vamos usar como base o código que a gente veio construindo ao longo do capítulo, mas agora fazendo uma aplicação completa de CRUD, ou seja, nós vamos listar os funcionários, criar novos registros, atualizar e deletar, usando aí o back-end que nós já estávamos utilizando anteriormente. Para fazer as operações de criar, atualizar e excluir, nós vamos ter que usar a API fetch passando o objeto de opções. Especificamente, nós vamos precisar mudar o método, né? Para criar, nós precisamos usar o verbo post do HTTP, para atualizar o verbo put e para excluir o verbo delete. Também é importante definir o content type quando nós formos fazer post ou put, porque nós temos que enviar um corpo na requisição e esse corpo é uma mensagem JSON. Então deve existir o content type correspondente no cabeçalho HTTP. Essa é a aplicação final que nós vamos implementar. Então aqui tem uma lista de todos os funcionários. Nós podemos selecionar um funcionário, editar os dados deles. Por exemplo, eu posso aqui mudar o nome, o cargo, atualizar. Ele vai ser atualizado aqui. Eu posso também excluir um funcionário. E por fim, eu posso também criar um funcionário novo. Então vou colocar aqui Danilo Silva, colocar um salário qualquer e uma cargo. Quando eu crio, ele aparece ali no final da lista e já faz o scroll para ele para facilitar a nossa vida aqui. Quando tem um usuário selecionado, funcionário selecionado, a gente pode apertar cancel e o formulário volta a ficar vazio e nos permite criar um funcionário. E por fim, quando a gente tenta criar aqui sem preencher os campos, dá uma mensagem de erro, né, para que a gente não crie um funcionário sem preencher o formulário. Nós vamos partir de um código base, baseado na aula de tratamento de erros, que já carrega os dados e exibe aqui na tela. E nós já temos aqui também alguns exemplos de como é que a gente vai acessar a nossa API para fazer as operações de criar, de atualizar e de excluir. Então, a partir desse código, nós vamos começar a trabalhar. A primeira coisa que eu vou fazer é começar a organizar um pouco melhor o código. Eu vou criar um outro script que eu vou chamar de HTTP, que ele vai ter a parte relacionada a fazer as chamadas ao back-end. Então, eu vou jogar nesse script esses códigos aqui de exemplo. Vou colocar nele também essa função fetchJSON e vou também fazer funções para encapsular as nossas chamadas à API. Então, essas duas chamadas, por exemplo, eu vou querer encapsular aqui em duas funções. Então, vou criar uma função que eu vou chamar de listEmployees, que vai fazer essa primeira chamada. E aí eu vou criar também um list roles para fazer a nossa segunda chamada. O meu objetivo aqui é deixar o código do script principal um pouco mais simples, modularizando, né? Então vamos modificar aqui o nosso script main. Então, em vez de chamar o fetchJSON, vou chamar direto listEmployees e listRoles. Eu posso apagar, eu já apaguei, né, a nossa função fetchJSON. Por enquanto está dando um erro, essas funções não estão definidas porque nós ainda não adicionamos o script novo que a gente criou aqui na página. Então vou adicionar agora o script HTTP. Bom, com isso nós temos aqui a aplicação funcionando de novo e o código relacionado a HTTP saiu daqui de dentro, que já ajuda aí a clarear um pouco as coisas. A segunda organização que eu vou fazer no código vai ser transformar essas variáveis employees e roles em variáveis globais, porque eu vou precisar acessar ela de várias funções em breve. Então vou declarar elas aqui em cima no nosso script. Vou inicializá-las já com um array vazio, para que elas não fiquem undefined em momento algum, isso facilita
gente não ter que ficar fazendo o teste. E aí agora na função init, em vez de declarar as variáveis novamente, eu vou apenas atribuir para elas. E eu vou também transformar o código para não ter que ficar passando elas como parâmetros. Então a minha função renderTable não precisa mais receber o employees nem o roles, que ele já vai conseguir ler aí do escopo global. E eu também agora vou começar a transformar a interface para a forma que a gente quer. Em vez de uma tabela, eu vou na verdade gerar uma lista. Depois a gente vai trabalhar na estilização para exibir como blocos, né, como cards que a gente viu ali na aplicação pronta executando. Então, para começar, vamos modificar um pouco o nosso HTML. Aqui a gente tem um div com o ID app, mas eu vou transformar isso agora para a seguinte forma. Primeiro vai ter um formulário. Esse aqui é o formulário que vai aparecer lá em cima. Ainda por enquanto vou deixar ele vazio. Vai ter um elemento L que vai guardar a nossa lista. Nós vamos ter aqui um div em cima de tudo que vai ser um local para exibir mensagens de erros. Então vou colocar um ID especial nele. E esses outros elementos aqui eu vou obter referências para eles usando a nossa função querySelector. Então já vou declarar aqui algumas variáveis. Então, por exemplo, a nossa elemento lista. Eu vou pegar aqui do document.getElement by, não, desculpem, querySelector. Eu vou procurar um elemento do tipo UL e vai encontrar o único UL que a gente criou ali na nossa aplicação. Já vou colocar uma referência aqui também para o nosso formulário. E aí agora a gente pode começar a gerar essa lista então. A nossa antiga função renderTable, eu vou mudar o nome para ela aqui em vez de renderTable, vou colocar renderData. Em vez de retornar um valor, como ela está retornando aqui, ela vai já atualizar o DOM internamente. Então vamos modificar aqui esse código, né? No caso, a gente vai pegar o nosso elemento de lista e vai trabalhar em cima dele. Então por hora aqui eu vou gerar de uma maneira mais simplificada, colocando o inner HTML desse elemento como uma string aqui que a gente vai gerar. Só que agora, em vez de ser table, nós vamos gerar elementos do tipo li. Eu vou tirar aqui o id, que a gente não vai precisar. Então vai ter employee.name, dar uma quebra de linha aqui, o nome da role, fecho li. Então esse aqui vai ser os itens aqui da nossa lista. Então vou usar o join para unir todos eles em uma string só. E aqui a gente já tem o nosso render data modificado para uma lista com elementos. Então aqui a gente já pode ver o resultado. Para concluir a alteração no nosso render, em vez de usar a geração de elementos via string, eu vou passar agora para o document.createElement, porque nós vamos precisar registrar a lista de eventos e outras coisas. Então vamos modificar esse código aqui. Eu vou escrever ele embaixo por enquanto. Então eu vou iterar usando um for of os meus employees. E aí para cada employee eu vou criar um elemento do tipo li. Eu vou chamar aqui de li. E depois eu vou ter que adicionar esse li na minha lista. Então já vou adicionar aqui um append child com o elemento li. Pois bem, o nosso li precisa de um conteúdo. Então vou criar mais dois elementos que eu vou adicionar dentro do li, elementos do tipo div. O primeiro vai ter o nome, o segundo vai ter o role. Então div
name e div role. Vou definir o text content deles. Employee.name aqui no nome e employee.role no segundo. Cadê o nosso role? Deixa eu copiar essa mesma variável para cá. E aí eu vou usar o role.name. Bom, feito isso, o que falta? Eu tenho que adicionar esses divs dentro do meu elemento li. Então, mais um append child. O primeiro div que tem o nome e o segundo que tem a role. Vai ficar um em cada linha. Agora, acho que eu já fiz tudo aqui, então eu posso apagar esse código. O que a gente vai fazer agora? A gente pode tirar isso daqui também, executar novamente e ver se funcionou. Deu um erro aqui na linha 31. Eu estou pegando um elemento aqui, app, que nós tiramos, né? Eu já tirei, ele nem existe mais. Então tem que modificar esse código. Pegar o div errors e aí eu posso pôr text content dele igual a mensagem de erro. Vamos ver o que aconteceu. Aqui está falando que eu não posso acessar employee antes da inicialização, linha 32. Vamos ver o que eu estou fazendo de errado aqui. A linha 32 foi a linha que registrou o erro no log, né? Mas aí isso foi gerado aqui na linha 17, render data. Employees, olha só, pus o nome errado aqui, employee. Então pronto, agora a gente está gerando aí a nossa lista sem usar o inner HTML. Muito bem, vamos adicionar agora mais elementos na nossa interface. Então vou preencher já alguns elementos aqui dentro do nosso form. Então lembrando que nós vamos ter três campos, né? O campo nome, eu vou colocar aqui inglês, imaginar que nossa aplicação fosse em inglês. Então vai ter o campo nome, salário e vai ter o campo role. O nome vai ser um input de texto, então vou só criar um elemento input. Salário vai ser um input do tipo number, né? A gente quer colocar um número, não quer deixar colocar texto. E o role vai ser um select box para selecionar uma opção fechada de opções. Vamos colocar aqui um name nos campos do nosso formulário. Eu vou chamar o name aqui de name, ironicamente, né? Esse outro aqui vai ser o salary. E nosso select vai ter o nome role ID. Exatamente os mesmos nomes dos campos do nosso objeto de dados. Bom, feito isso, eu vou colocar aqui também já um div com vários botões que nós vamos usar. Vai ter um botão de excluir, um botão de cancelar, que deseleciona o item que está em edição no momento. E vai ter um botão de criar, mas que também pode ser de salvar. Então vamos dar uma olhada. Vou colocar IDs nesses botões para a gente conseguir referenciar eles. Então, na verdade aqui eu tenho que colocar em inglês, né? Cancel, create. Então vou dar alguns IDs, eu vou chamar esse aqui de bSubmit. Cancel vai chamar bCancel. E o delete vai chamar bDelete. Com isso nós já temos aqui alguns elementos básicos que vão nos permitir implementar mais um pouco da lógica. Então já aparece um formulário ali em cima. Ok, os campos estão todos vazios. Já tem os botões. Observem que quando a gente clica no botão, está fazendo um submit no formulário, em todos os botões. Isso é algo que a gente precisa corrigir.
O botão, quando ele está dentro de um formulário, o tipo por padrão dele é um tipo botão submit, mas a gente pode mudar esse tipo para button, porque ele vai ser um botão neutro, quer dizer, ele não vai submeter o formulário quando der enter nele não. Agora, esse último aqui de submit, a gente pode deixar o tipo submit. Então agora, olha lá, o delete e o cancel não vão fazer nada. O de create está submetendo o formulário. A gente vai mexer nisso também, mas por enquanto vamos deixar assim.